isso. Eu digo sempre, o homem tem que sofrer para poder aprender. Porque se ele não sofrer, vai pensar que a vida é uma marmelada. O que tu fazes? Prontos, o que é que eu faço? Mas, Judson, o mercado paga talento ou paga quem sabe vender o seu talento? O mercado não paga o talentoso. O mercado paga aquele que sabe vender. E pessoas que sabem vender usam pessoas com talento para resolver os seus problemas. Nunca me considerei uma pessoa parada, eu sempre fui atrás do conhecimento, de modo que eu possa me capacitar. Quem tem conhecimento consegue atingir os altos píncaros. Nós estamos no princípio da história. Aqui está errado, Judson. Dentro da tua carteira de clientes ou com quem trabalhas até os dias de hoje, tu poderias pelo menos citar os 5 que tu achas que são big companies, de renomes. Prontos. Eu Uau! Quando olhamos para essas companies, imaginamos números exorbitantes naquilo que é a fatura. Qual foi o budget mais alto que tu já recebeste por um serviço? Ok. Saudações de acordo ao horário, sejam todos muito bem-vindos à Visão 360 Graus, um episódio novo e hoje eu tenho como convidado o Judson Alberto. Antes de entrar naquele que é o nosso tema de hoje, eu gostaria de pedir a todos que subscrevam ao canal, que deixem nos comentários sugestões e o que é que acharam deste episódio, bem lá no final. O nosso tema de hoje, o nosso tema para esse episódio é vivendo do seu talento. E nada mais interessante do que trazer alguém que de facto vive do seu talento. Judson Alberto vai nos confirmar isso. Judson Alberto, por favor, se apresente para a nossa audiência. Prontos. Eu, na verdade, não sei me posicionar, desculpa. Não sei me posicionar nesse tipo de situação. Porque, para ser sincero, é a primeira vez que eu entro numa live como convidado, né? E isso, de certa forma, dá um frio na barriga, né? Mas a gente Então, consegue superar. então para te ajudar, eu vou fazer a seguinte questão. Judson Alberto, diga à minha audiência por que é que eles deveriam estar 30 minutos a ouvir o que tu vais dizer. O que é que vai mudar para a vida deles? Quais são os contributos positivos que tu vais trazer com que faça que eles fiquem 30 minutos a ouvir o que tu tens a dizer? Prontos. Na verdade, por ser jovem, né? E eu vou dizer logo, dedico essa live ou essa entrevista para jovens, né, da nossa faixa etária, que de certa forma têm objetivos a alcançar e que não querem parar, independentemente das circunstâncias que vão acontecer na vida, né? E dizer que o que é que nós vamos trazer aqui hoje? Nós vamos trazer uma visão sobre acreditar em algo que de certa forma é impossível para os olhos de outras pessoas, mas no nosso subconsciente a gente está consciencializado de que tem fé, tem esperança e consegue realizar. A gente vai falar de vários aspectos da nossa vida que pareceu impossível, né? Mas a gente conseguiu dar a volta ao resultado. Bom, Então, só para contextualizar, Judson Alberto, o que é que tu fazes? Eu sei que tu és designer gráfico e empreendedor, mas nada melhor que tu para explicares de facto o que tu fazes. prontos, o que é que eu faço? Olha, de forma, digamos, a brincar, eu posso dizer, eu trabalho, ok? Eu trabalho, ok. E atualmente, atualmente, mediante as áreas que eu vou conhecendo, né, que eu vou tendo curiosidade de aprender, eu atualmente já não sei se existe uma profissão que me caracteriza, ok? Eu simplesmente passo já a me caracterizar, pronto, eu sou um empreendedor que procura oportunidades, né, e transforma bens em serviços, simplesmente isso. Onde eu achar que é uma oportunidade para investir, eu invisto, faço meu plano de negócio e luto até dar certo. Mas Então,
Em que área tu começaste o teu processo profissional Ah, e o teu processo de empreendedor ou prontos. empresário? A área em que eu comecei, né, para toda a gente que me conhece sabe, é o design gráfico, né? E eu entrei nessa área praticamente porque na altura era uma necessidade extrema, né? Na altura que a gente estava literalmente ligado ao, ao mundo musical, né? Como era difícil ver, ou era pronto, não vou dizer difícil. Era maravilhoso ver o NGA ou um outro cantor a lançar uma música e nessa mesma música consta uma capa musical que apresenta se calhar a foto, a representar o tema de uma determinada música, o nome do artista, a label do artista, a divisória parental para representar se aquela música vem com conteúdos explícitos ou não. Então, isso de certa forma, né, deu-me aquela vontade de poder fazer isso nas minhas músicas e nas músicas dos meus amigos. É, desculpa, é basicamente isso, né? E lembro-me bem que nessa altura nunca foi a pensar que seria empreendedor, né? Era mais na questão de dar solução a um problema, ok? Dar solução a um problema. E ao longo do tempo a gente continua a praticar com com perdas e ganhos, mesmo assim, a gente não desistiu, né? Não desistiu. Independentemente da situação, era muito difícil conseguir formações profissionais naquela altura, né? Por conta de custos financeiros, né? Por conta de não ter nenhum guia, né? Aí ao teu lado, tu tens que te virar para poder aprender uma ferramenta que te ajudasse basicamente a fazer uma arte, né? E nos baseávamos apenas em capas musicais. E lembro-me como se fosse hoje, em 2017, né? Eu comecei a ter já acesso a videoaulas e assim sucessivamente. Mas mesmo assim, aquela luta de não ter, né, alguém que te dissesse, olha, aqui está errado, Judson. Aqui deverias fazer assim, deveres aprender a fazer as cenas com mais contraste. Existe uma psicologia das cores, existe significado para cada logotipo que tu fizeres e assim sucessivamente. Ok, Prontos. então só para ver se eu percebi, tu começas no designer, no design gráfico, e o design gráfico te possibilita a entrar no ramo do empreendedorismo. Quer dizer, o É, fundo que tu ganhavas no designer, tu reinvestiste em outros negócios. Prontos. Aqui nós estamos no princípio da história, então eu ainda não Uhum, quero me adiantar relativamente sobre investimentos, né? Porque certo. isso foi acontecer um pouco mais lá frente, né? Ok, Ao longo dessa história existe uma caminhada de muita persistência, resiliência e que choramos calados, sofremos, gritamos conosco mesmo e pronto, a gente conseguiu superar. É, o meu primeiro investimento, ou seja, posso falar já de investimento ou posso dar continuidade da história? das continuidade à história. Ok, prontos. 2000, eu estava a falar, né? 2017, consegui já alguns acessos a videoaulas, mas ainda sem mestre. Ok, 2017, 2018. 2019, se bem me lembro, eu estava a fazer a 11ª e foi literalmente o ano em que nos conhecemos. Ou seja, conhecemos-nos um ano antes, 2018, né? 2018, estávamos a fazer a... Não, minto. Conhecemos-nos em 2017, 2017, no final do ano Punin, letivo. Sim, no final certo. do ano letivo. 2018, estávamos já com aquela interação. E 2019, eu comecei a trabalhar numa gráfica, ok? E foi o meu primeiro emprego. Eu com os meus 20 anos, né? Comecei a O trabalhar que é que numa tu fazias gráfica. na gráfica? Pronto, eu literalmente desconhecia o mundo gráfico. Eu não sabia absolutamente nada do mundo gráfico. Eu só sabia, ou seja, eu era apenas um rapaz que tinha vontade de fazer design, mas só sabia fazer capas musicais.
ok? Só para ver se a gente percebe, Judson. Ah, tu te referes à gráfica, mas se calhar era um cyber. Porque às vezes no cyber tem serviços gráficos, certo? Tu que estás nesse mundo, Certo, explica para nós. certo, certo. A gráfica e o cyber são coisas totalmente diferentes, né? O que acontece? A gráfica trabalha com algo mais robusto, né? A gráfica trabalha com publicidade a sério, né? O cyber é algo muito mais limitado. O cyber pode trabalhar como um centro de cópias, o cyber pode trabalhar como um ponto de acesso à internet e assim Então, sucessivamente. então o teu primeiro trabalho foi diretamente na gráfica. Numa gráfica, certo? Ok, Numa gráfica. Dentro de uma gráfica, tu encontras já, imaginemos, impressão de grandes publicidades, né? Construção de, por exemplo, construção de totens, construção de cruzes de farmácia, construção de placares LED, impressão de lona, impressão de vinil, personalização de t-shirt, certo. personalização de esferográfica e assim sucessivamente. Então, tu tens que perceber como é que funciona para um logotipo, né, ser impresso numa lona. Como é que funciona para um logotipo ser impresso numa bandeira? Como é que se faz um roll-up? Como é que se faz um backdrop? E eu estava habituado literalmente só com capas musicais. Não sabia que para fazer, por exemplo, uma lona tinha que ter a medida exata. Por exemplo, 20 centímetros. Eu não fazia ideia do que era isso. Tá a ver? Hum, Então, ok. mediante esse processo todo, a curiosidade, né? As pessoas que eu encontrei lá, já pude ter acesso à internet, isso tudo influenciou naquilo que é o meu aprendizado, porque eu nunca me considerei uma pessoa parada, eu sempre fui atrás de conhecimento, de modo que eu possa me capacitar, porque todo mundo sabe que conhecimento é poder, e quem tem conhecimento consegue, digamos, atingir os altos píncaros. Certo. É, E o nesse, topo do nesse, pro- Everest. nesse processo de trabalho, durou quanto tempo a tua estadia na gráfica? Prontos, eu, se bem me lembro, eu só fiz, não, não é só fiz, eu fiz 1 ano e alguma coisa, porque eu deixei de trabalhar tão logo que o Covid começou a assolar, né, o nosso país. Ok. Em 1 ano, eu aprendi muita coisa da área gráfica. E, Aprendi a fazer um cartão de visita, aprendi a fazer artes para impressão em grande escala, aprendi a fazer como é que se faz um painel publicitário, né? Tive noção de instalação de placa luminosa e assim sucessivamente, e muito mais, né? e ainda depois do Covid, tu disseste que paraste de trabalhar na gráfica por conta do Covid. E pós-Covid, ainda havia necessidade ou possibilidade de tu entrares para a gráfica? Entraste e se não entraste, por quê? Ok, para a gráfica já não entrei, porque independentemente né, dos aprendizados que eu tive, né, graças à minha força de vontade, eu sentia que não estava a ser valorizado conforme eu queria, né? Uma vez que já notava um crescimento da minha parte, não estava a sentir-me valorizado. Então, o que é que eu fiz? Passei a prestar alguns serviços a pessoas particulares, né? Quem quer uma marca, ou seja, quem quer um logotipo, quem quer um flyer, quem quer um convite e assim sucessivamente. Então, literalmente, eras daqueles miúdos que nós vemos agora que criam empresa dentro das nossas empresas. É basicamente isso. Aquele que pescava um ou dois clientes para poder lhe puxar no office e falar lá, vou baixar o preço, fecha só um negócio comigo. É, E como é que era a tua relação com o teu patrão? epá, o meu patrão era um camarada bué organizado no quesito Estrutural? doméstico. Não, no quesito doméstico. Bué Hum, organizado no quesito doméstico. Mas no quesito empresarial, era uma pessoa que deixava a desejar. ok, ok. Basicamente isso. Yeah. E- Poderias aprender a profissão, mas não poderias aprender aí uma estrutura de como é que funciona uma empresa bem organizada.
Ok. Então foram alguns gafes que tu foste vendo e que, graças a Deus, também te possibilitou a ter a experiência e aplicar dentro do teu trabalho, das tuas empresas hoje. É basicamente isso. Eu digo sempre, o homem tem que sofrer para poder aprender. Porque se ele não sofrer, ele vai pensar que a vida é uma marmelada. Yeah. Tem que passar por umas boas para ganhar juízo. Então, mediante aquela toda, aquela toda surra mental que eu levei, de certa forma ajudou-me bastante, né, para construir a pessoa que eu sou hoje. Então, É bom, o que eu estou a tentar a ser, ainda não sou, estou a lutar para ser, estou no processo. certo, certo. Então, com aqueles clientes que tu foste pescando, conforme disseste, foram surgindo fundos e que de certa forma te deixaram confortável para caminhar com os teus próprios pés, sem estar ligado à empresa, certo? Não, 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 não. Porque após isso, né, Uhum, após eu sair da gráfica e ter já aqueles pequenos, né, digamos, serviços, né? Eu ainda cheguei a trabalhar para uma entidade patronal, né? ok, Conheci um brasileiro, né? Que nem vou precisar citar o nome. certo. Conheci um brasileiro e ele deu-me um emprego, ou seja, empregou-me para trabalhar num ginásio fitness, né? Um ginásio que trabalha praticamente com, vamos dizer, estrutura corporal, né? Não era um ginásio de tipo musculação a sério, era mais um CrossFit, ginásio que trabalha com, sim, um ginásio que trabalha com, como é que eu posso dizer? Tem uma expressão que eu utilizo sempre, mas pronto, vamos ficar só já, que trabalha com bom tratamento do teu físico, ok? Se tu tens excesso de massa gorda, eles vão te pôr no peso. Se tu tens muita massa magra, eles vão te pôr no peso ideal consoante a tua idade. Tem vários planos, né? Vários planos detox, tem também o team building, que eles faziam atividades físicas dentro das instituições, né? E era basicamente esse serviço que eles prestavam. bom, Treino funcional, se assim posso considerar. Fazia mais treino funcional, zumba, aeróbica, essa coisa toda. bom, certo. Então, depois desse todo o processo, né, eu acredito que ainda existem mais coisas, mas ao debruçar dos nossos conteúdos, vocês vão poder saber muito mais acerca do Judson, Alberto. Quem sabe algum dia desses vamos aí na empresa do Judson e gravamos um conteúdo, se é que o Judson permita nos receber. Bom, entrando agora naquilo que é o nosso tema, que é vivendo do talento, eu gostaria de saber do teu lado, em que momento tu percebeste que o teu talento podia pagar as tuas contas? Prontos. Eu não digo que eu percebi. Eu não digo que eu percebi. Eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer acontecer. Eu simplesmente fiz acontecer. Eu simplesmente tinha um objetivo e mediante, né, as oportunidades que me apareciam, eu fui atrás desses objetivos. Se, por exemplo, se hoje era ter um computador, eu ia atrás desse computador. Se hoje é ter uma impressora, eu ia atrás dessa impressora. E assim sucessivamente. E tu vais dar conta que ao longo do tempo tu estás a conquistar coisas paulatinamente, né? E tu consegues dar conta que tu já criaste um processo e que de certa forma já ajuda a criar também postos de emprego, ok? Porque tu tens que passar, né, por algumas situações para poderes ter outra visão. Tu tens que lidar com pessoas para poderem te mostrar a verdade. Tu tens que ser fatigado para poderes. Ou seja, tu tens que ser fatigado para poderes ter outras estratégias de lidar com as pessoas, né? Então, a partir do momento em que eu senti que
sou capaz, né? Por exemplo, de conseguir vender já um serviço, né? De conseguir fazer uma publicidade que de certa forma atrai as pessoas, eu consegui dar conta que eu consigo fazer isso e muito mais. É só continuar a trabalhar, continuar a acreditar naquilo que tu consegues fazer e estar preparado antes da oportunidade, porque é muito mais fácil estar preparado antes da oportunidade do que ter oportunidade e não estar preparado. Ok. E dentro disso, qual foi o maior mito que depois tu descobriste que é mentira acerca de viver do teu talento? Alguma coisa que tu acreditaste muito que iria acontecer, se calhar, e não chegou a acontecer? Prontos, eu não digo que houve mitos, eu só digo que houve desafios e ainda há desafios, né? Porque o que é que acontece? O empreendedorismo é Então risco. quer dizer que tu não perspectivaste viver do teu talento. Foi uma coisa que foi indo acontecendo, até tu conseguires hoje pagar as tuas contas. Não, foi uma consequência daquilo que eu fiz noutra hora. Foi uma consequência do trabalho dobrado que eu tive. Estás a ver? É como tudo, né? É como tudo. Por exemplo, existem pessoas que lutam muito, mas no final do ano não conseguem alcançar os seus objetivos. Existem pessoas que lutam muito, conseguem alcançar. Porque, de verdade seja dita, nem todo mundo que está a trabalhar vai ter uma, digamos, uma vida financeiramente estável. Estás a ver? E tem uns que vão trabalhar muito, vão ter uma vida financeiramente estável e podem ter mais do que isso. Então, devemos saber trabalhar, devemos é ter metas, né? E metas essas que não nos fazem, digamos, voar muito alto daquilo que é o nosso limite, porque a queda pode ser muito mais dolorosa. Então, voar abaixo do radar, mediante o nível que tu estás, vai subindo nas calmas, até tu alcançares pouco a pouco os teus objetivos. Um Bom, por cento todos os dias. isso que tu disseste é uma coisa extremamente importante e que muitos devem colocar na cabeça, né? Pegando aqui a deixa que o Judson colocou, que é nem todo mundo vai conseguir ter a vida financeira estável só trabalhando ou empreendendo. Eu digo que se tu trabalhas e queres ter uma vida financeira estável, não, não é só trabalhar duro, tens que trabalhar de forma inteligente. Acredito que isso é que vai te catapultar para o outro nível. Mas, Judson, o mercado paga talento ou paga quem sabe vender o seu talento? O mercado paga quem sabe vender. Porque existe muita gente com talento e não vende nada. Existe muita gente sem talento, usa as pessoas com talentos para resolver os seus problemas. Uau, uau. Repete só essa frase aí. O mercado não paga o talentoso. O mercado paga aquele que sabe vender. E pessoas que sabem vender usam pessoas com talento para resolver os seus problemas. Uau. Pesado isso, pesado. O meu convidado tem É, dessas, pessoal. Ele já explicou que tem um lado rapper. Que não falamos muito, mas é como eu disse, a gente vai conhecendo mais sobre o Judson Alberto, ainda vai ter conteúdos com ele. Aproveito já pedir, subscreva o canal, deixa o teu like, compartilhe. Se tu achas interessante, compartilhe também com aqueles que vão achar este conteúdo interessante, que de facto vai agregar muito para vocês, conforme já vimos desde o primórdio. Judson, no meio disso tudo, tu já tiveste vergonha de cobrar pelo teu talento ou pelo teu trabalho? é, não digo que eu tive vergonha, só digo que eu não sabia me expressar quando o assunto era precificação, ok? Porque é necessário que tu saibas Ok, precificar para poderes ser valorizado, né? Se tu
cobras muito abaixo daquilo que é o valor do mercado, tu literalmente estarás a ser visto como mais um, ok? Se tu cobras o valor mediante aquilo que é o mercado, aquilo que você apresenta como profissional, aquilo que é o teu cliente, né? Eu acredito que tu poderás ser visto de uma outra forma. Só que para tu seres visto de uma outra forma, tens que ser o mais profissional possível. Porque eu já lidei com pessoas que para elas, quanto maior for o preço, maior para eles é a qualidade. Só que atenção, tem um porém. Quanto maior for o preço para ele, muito maior é a exigência da parte dele. Eles são detalhistas, Ok, eles são detalhistas ok. minuciosamente. Qualquer erro é motivo de reclamação. Então, é necessário sermos os mais profissionais possíveis para não estarmos em situações do gênero. Né? Eu já tive em situações do gênero que superei e também tive em situações em que fiz o serviço perfeitamente e não aconteceu nada porque a gente trabalhou com bastante margem de erro. Ok, ainda dentro dessas diversificações nos clientes, eu gostaria de saber qual foi o cliente que mais, o cliente mais difícil que já tiveste e o que aprendeste com ele. Prontos, na minha carteira de clientes eu tenho um cliente que eu até agora vejo que é uma muralha para mim, né? É uma muralha para mim. Foi o pessoal da ONU. O pessoal da ONU foi o cliente, ou seja, é o cliente mais difícil que eu tenho em termos Da ONU. da ONU, ONU Angola. É o cliente que mais me dá dor de Não, cabeça em calma, termos junto de. Alberto, calma, só para contextualizarmos, para o pessoal saber com quem está a lidar, porque às vezes é mesmo importante tu mostrares para as pessoas terem que acreditar, percebes? Ou tu dizeres um pouquinho para as pessoas terem noção de que quem está a falar é alguém que é conciso nas suas palavras, é alguém que tem uma vasta experiência, é alguém que faz acontecer de facto. Dentro da tua carteira de clientes, do pessoal com quem já trabalhaste ou com quem trabalhas até os dias de hoje, tu poderias pelo menos citar uns cinco que tu achas que são big companies ou big organizações de renomes mesmo. Prontos, eu trabalhei eu trabalho, né, com a ONU, né? Trabalho com a Embaixada da Organizações das Zâmbia, Nações Unidas. ok? Embaixada da Zâmbia. Já cheguei a prestar serviço a Palco Douro. A Palco Douro é uma empresa do Yuri da Cunha e Ari. Atualmente Uau. estou com a Kwame, a empresa de óleo e gás. Já prestei serviço na Uau. CIR, Segurança Privada. Prestei serviço na NPJ. Eu esqueço sempre o nome, só sei que é a Agência Nacional de Óleo e Gás, ok? Também ANPJ. são ANPG. isso. N. Eu esqueço sempre esse nome. Até o momento é complicado para mim. Mas é uma sigla, ok? Danilo, ter muitos clientes Agência, pesados. a Agência Nacional de Petróleo e de Gás. petróleo. É esse o nome. Uau, uau. Quando ANPG. olhamos para essas companies, ANPG. quando olhamos para essas companies e imaginamos números exorbitantes naquilo que é a folha, naquilo que é a fatura. Eu nem vou querer que tu digas quanto é que cada uma dessas instituições já te pagou, né? Tu ainda não concluíste do cliente mais difícil que tiveste e o que aprendeste com ele, mas eu quero que tu concluas e depois de concluires tu digas qual foi o budget mais alto que tu já recebeste por um serviço e o budget menor que tu já tens recebido. Tu podes até não dizer o número exato, mas podes dizer um número aproximado.
Ok. Eu não gosto muito de falar de números, mas pronto, o valor mais baixo que eu já recebi para um serviço, vamos dizer que já recebi 2.000 contas por um serviço, Lá no ok? princípio, né? Isso. Já recebi 2.000 contas por um serviço e o valor mais alto, né? Chega nos seis dígitos, ok? Chega nos seis dígitos, Tá nos seis basicamente. dígitos, estamos aí a falar da casa dos 100 mil aos 900 mil. É, é basicamente isso. Esse assunto de valores é muito sensível para algumas pessoas, então eu prefiro não falar Certo. bastante, porque as pessoas vão ficar a especular, vão começar a ter Não, ideias mas para ti. precipitadas. Ok. Yeah. A gente Exatamente. ainda está O no, que eu a gente quero ainda tá no basicamente é que processo. tu te sintas certo. O que eu quero é que tu basicamente te sintas confortável em falar o que tu quiseres falar e se tu estiveres desconfortável em abordar sobre um determinado tema, não tem problema, a gente dá volta aí, porque também entendemos que para a nossa sociedade falar de números ainda é um tabu. Então tu não és o primeiro que vem na internet e prefere não falar sobre número. Então I got your back, isso é bem normal. Mas conclua a sua história do cliente mais difícil e o que é que aprendeste com ele. Pronto, o que é que eu aprendi com eles? Eu aprendi que devemos ter muito cuidado, né? Devemos ter muito cuidado com as pessoas inseguras, né? Por conta das confusões ou das ilusões que elas têm no momento de tomada de decisão, né? Vamos dizer que eu tive que eu tive de mandar algumas propostas de trabalho. Mediante essas propostas, Judson, consegue nos ouvir? consigo sim, consigo sim. Consegue me ouvir Ah, perfeitamente? estamos com dificuldade em vê-lo. Acredito que aconteceu alguma coisa com a câmera. Enquanto o Judson verifica a questão da câmera, eu gostaria muito que vocês subscrevessem ao canal, Oi? que deixassem nos comentários o que estão achando. E partilhassem o máximo para dar aquele help e nós conseguirmos trazer mais pessoas que consigam também, de facto, nos passar conteúdos que nos agregam, até porque somos jovens e estamos famintos de conhecimento, estamos com força de vontade de fazer acontecer e quando encontramos pessoas como o Judson que se predispõem a nos mostrar o caminho para agarrar com duas mãos. Então, a única coisa que nós pedimos é que subscrevam, partilhem bastante, deixem o like, deixem sugestão do que podemos melhorar, de quem podemos trazer para o próximo episódio. Bom, Judson, tínhamos perdido o sinal, agora estás de volta, assim pode concluir. Prontos, eu aprendi que com a ONU, eu aprendi que devemos ter muito cuidado, né, com pessoas que tomam decisões precipitadas e são, de certa forma, inseguras na tomada de decisões. Ok, eu havia recebido um trabalho na qual eu tinha que mandar algumas propostas, e essas propostas, uma delas seria aprovada para a produção de todo o material, ok? Eh, Foi mandado propostas, umas foram recusadas e por final a última que eu mandei havia sido, prontos, aprovada, né? Prontos, nesse mesmo dia, após me disserem que está pronto, podem avançar com toda a produção, eu peguei na minha equipe, fomos comprar material, né? E estamos a dizer que é um material que custou acima de 500 mil kwanzas, ok? Fomos comprar o material e numa hora 17, se eu bem me lembro, ligam-me a dizer que, olha, cancelem o trabalho porque aquela proposta não foi aceite. Olha, Oh. nesse dia o meu chão caiu, Depois de ter gasto mais de 500 mil kwanzas para mais de aquisição de 500 mil kwanzas. material,
a proposta foi negada. Foi negado. O meu chão caiu. Eu fiquei, sei lá, sem chão. Fiquei mesmo sem chão. Fiquei sem como dizer aos meus rapazes que, olha, aquele negócio que a gente estava à espera, simplesmente foi, digamos, foi para o chão. Get down. Será que esse foi um dos momentos Back que off. tu pensaste em desistir de tudo? Ou em algum momento tu já pensaste em desistir de tudo? Olha, os momentos digamos, que eu já pensei em desistir, foram momentos que nem sequer chegaram, esse pensamento chegou num tempo limite de 1 hora. Eu sou uma pessoa muito, digamos, a minha desmotivação, se não for emocional, por um estado, digamos, ligado a pessoas muito próximas, não será pelo trabalho, né? Eu amo ficar cansado pelo trabalho, porque eu amo trabalhar. Eu amo empreender, eu amo correr risco, eu amo resolver problemas, né? Amo um bom perigo, né? No verdadeiro sentido da palavra. Não aquele perigo que tu sabes que cometeste mesmo algo que depois vai ser visitado pelos tios do SIC. Esse tipo não. A gente gosta de transpirar trabalho, sim. A gente transpira trabalho, a gente vai atrás. Então, eu amo isso tudo. Então, isso tudo só me deu força para provar, né? Foi mais uma prova foi mais um teste de Deus para tentar me mostrar o quanto eu sou forte, o quanto eu tive que superar aquela situação. E eu dei a volta por cima, né? E consegui, prontos, seguir com a minha vida. Veio um outro trabalho com a ONU, fiz propostas, as propostas foram aceitas no mesmo dia, avançou-se grandes quantidades, tivemos a oportunidade de conhecer novos locais em Luanda, né, por conta dessa prestação de serviço, né, para a ONU. Então, a gente está aqui grato sempre a dobrar os joelhos que continuem a cair bênçãos, porque nós somos batalhadores, somos, digamos, filhos que não nasceram do berço de ouro, e é algo que o Cota Calado Show disse, né? Eu não sou filho do, eu sou o, e meus filhos serão filhos do, ok? Então nós queremos deixar a nossa marca, queremos deixar bem patente, a gente quer criar tendências, a gente não quer imitar o que é do outro, a gente não tem tempo de invejar. Se for inveja é no sentido positivo, eu gostei do que o Antônio fez, eu quero fazer do jeito que ele fez, mas usando as minhas estratégias e assim sucessivamente. A gente emana paz, a gente emana luz, a gente incomoda quem vive no escuro, tá a ver? Porque a gente é isso. A gente está triste, mas a gente está a sorrir. A gente está a caminhar, mas o people não sabe o que a gente está a sentir por dentro, né? A gente abdica-se de noites, né? De farras, tá vendo? Porque a gente tem um objetivo, né? E dizer sempre, cada pessoa tem o seu tempo, nada de querer esforçar o guião, né? Esforça o guião na tua mente, criar novas coisas, não esforça o guião querer aparecer com um smartphone mais recente, mas tu estás numa verdadeira depressão, ok? Se tu perdes aquele smartphone, o dia seguinte tu não sabes o que fazer da vida, ok? Então, vamos viver com vamos viver com a maior cautela possível, né? Vamos ser mais impávidos a coisas negativas, vamos ser desnaturados a coisas negativas e abraçar tudo aquilo que nos faz bem, né? E é basicamente isso. Uau, uau! E é com essas palavras que eu digo para estarmos perto de terminar a nossa conversa. Mas antes disso, eu queria entrar em um tema muito sensível que é a questão familiar. E antes mesmo de entrar nesse tema aí, eu gostaria de contextualizar. Como o Judson tivera mencionado, nós nos conhecemos em 2017, isto é, no ensino médio, PUNIF. E foi um episódio bem caricato porque nos conhecemos numa roda de freestyle. Eu já ouvia muito a falar sobre o Judson e o Judson ouvia falar de mim. E naquela roda de freestyle
foi uma amizade que tornou-se irmandade, foi o que dissemos amor à primeira vista, né? E continuamos a nossa amizade até o dia de hoje. Bom, Judson, eu te conhecendo mais intimamente, eu sei que nem tudo foi mar de rosas, assim como tu estiveste a explicar bem lá no princípio, e sobretudo nós que vivemos do nosso talento e seguimos profissão não tradicionais, que é aquilo do que os nossos pais estão habituados a ver, os filhos a seguir. Qual é a reação? Qual foi a reação dos teus pais lá no princípio? E o que é que eles acham disso hoje? E como é que tu tiveste que se impor para os teus pais acreditarem que tá, ele está vivo, ele está bem e vamos deixar ele caminhar do jeito que ele está a caminhar? Prontos, no princípio, eu digo sempre, nós angolanos temos uma forma muito errada de ver coisas desconhecidas, né? E no princípio, para os pais, o que valia era fazer um curso técnico, que de certa forma vai te dar garantia de tu trabalhares num estado ou numa boa escola, ou num, Dessa desculpa, forma. certo, ou num estado, ou numa boa empresa, numa B2B, vamos dizer, numa empresa como é que se diz? Numa empresa internacional, como é que se diz? Numa multinacional. Isso, numa multinacional e assim sucessivamente. Ok? Então não era visto lá como algo muito sério que ia garantir sustentabilidade, porque eles não percebiam realmente o ecossistema, né? Que era o design gráfico. Se eles soubessem que a televisão que eles estão a usar, o logotipo que está lá, se é LG, se é Toshiba, se é Samsung, foi feito por um design gráfico. Para aquele logotipo lá na televisão, foi produzido por uma gráfica. A t-shirt que ele está a usar, se calhar da Polo, da Burberry e outras marcas, foram feitas por um designer gráfico. Né? Digamos, o design, né, em si da casa foi feito por um design, né? Um design de interior, né? Então, o design não é só, digamos, uma área de fazer publicidadezinhas, não é só de fazer umas artezinhas, não. O design, ele, digamos, ele é o logotipo do mundo, né? É o logotipo do mundo, é aquilo que dá cor, é aquilo que dá imagem, é aquilo que dá rosto em tudo que é marca, né? Em tudo que é marca ou tudo aquilo que quer ser considerado marca tem que passar nas mãos de um designer, ok? Então, mediante o tempo, né, tu vais, digamos, evoluindo, ter mais resultados e tu consegues, digamos, mostrar que o fulano é capaz de fazer isso, o fulano é capaz de fazer isso, e as pessoas com quem tu vais te envolver vão dizer muito naquilo, como é que as pessoas vão olhar para ti. Olha, o fulano fez isso, ou o fulano agora está andando com o fulano. Por quê? Por conta da arte que ele tem, por conta do design, por conta dos serviços gráficos, e assim sucessivamente. E atualmente as coisas minimizaram um pouco, ainda existe aquela insegurança, né? Acho que é pelo facto de ainda não ter me visto, ainda não ter comprado o meu primeiro carro, nem casa, mas isso está quase, né? A gente vai chegar lá. Mas a gente já assume as contas, né? Tanto faz das irmãs, tanto faz a velha com um dinheiro emprestado, a gente dá o velho, assim sucessivamente. Estamos há 4 anos a pagar a universidade, estamos há 4 anos a conseguir ter um bom perfume, uma roupa decente, um bom smartphone, um bom computador. Então, isso de certa forma chama-se viver do talento. Não tem, não tem uma outra definição do que viver do talento. Viver do talento é você conseguir suprir as tuas necessidades com aquilo que noutrora muita gente não acreditou.
e tu fizeste acreditar, tu meteste na mente das pessoas que eu vou conseguir. O Cristiano Ronaldo, para ser o Cristiano Ronaldo, ele passou por baixas, né? Ele não é uma pessoa que nasceu com um dom, ele é uma pessoa que nasceu com talento, e o seu talento é esforço. Ele esforçou-se e transformou-se naquele monstro que ele é atualmente, né? Gigante, mundialmente conhecido, meteu o país dele, Portugal, no mapa. Então, é o esforço. E se darmos conta, toda a gente tem uma história de superação para contar. Principalmente, eu sou uma pessoa muito apreciadora de animes e dizem que anime é coisa infantil. Não, o anime tem uma história de certa forma impactante, né? Por exemplo, o Naruto. O Naruto é um jovem que de certa forma era visto como endemoniado, porque ele tinha um monstro selado no corpo dele, né? E era uma pessoa que sofreu muito porque os pais dele morreram muito cedo e ele ainda era bebê. Ele literalmente cresceu sozinho, sem amigos, porque toda a gente fugia dele. E ele teve que provar por A mais B que ele seria uma das pessoas mais respeitadas, porque ele esforçou-se para isso e poderia ser o líder de uma determinada aldeia. E foi isso que aconteceu. Ele saiu de ignorado para o mais aplaudido. Então, isso literalmente diz que devemos nos capacitar, devemos ir atrás daquilo que são os nossos objetivos para não ficarmos atrás. Porque só existe uma coisa no mundo: vencer. Não existe lugar para segundo. Só existe um primeiro lugar. Só existe primeiro lugar. Segundo e terceiro é consideração. Não vamos nos enganar. Então, vamos nos esforçar para poder estar no ranking, né, de melhor, ok? Eu queria que tu deixasses um conselho em fração de minutos, um minuto só para aqueles jovens que estão a viver, nós já vivemos noutra hora, que é a incompatibilidade do pensamento entre os pais e o talento dele, né? Que estão na fase de imposição e que se calhar estão cabisbaixo. Quero que tu deixes conselho de um minuto para eles. Não desista. O único conselho é não desista e mostra que realmente isso vale a pena. Somente isso. Mostra que Certo? isso vale a pena. Certo. E só na fase de conclusão, eu gostaria de saber, Judson, se já te apareceu proposta ao longo desse caminho para tu estares empregado ou defenderes uma instituição, e se sim, negaste? Eh, Já apareceu propostas sim. Inclusive já me fizeram proposta para ir na Marinha de Guerra. Já me fizeram proposta para para ir nos bombeiros. Já tive, digamos, proposta para trabalhar numa, como é que eu vou considerar? Numa empresa de audiovisual. Não, Fugi à então, empresa então durante. eu sei que tu não gostas de falar sobre números, mas acredito que nesse contexto seja um pouquinho necessário. Ahm, Quais foram as propostas salariais, mais três, se for possível mencionar, as três propostas salariais que tu negaste para continuar a seguir o teu sonho? Prontos. Vou dizer só duas, porque foram duas boas empresas. Não vou dizer duas, ou seja, boas empresas ao olho né, do pessoal, porque o processo empresarial internamente diz muito sobre a empresa do que fora, Certo. né? Para tu conheceres alguém, entra na vida dele e tenta saber os defeitos, ok? Fazer aquela análise SWOT, né? É basicamente isso. Prontos. A proposta que eu recebi foi a mais baixa foi de 350, né, 350 mil kwanzas para vender o meu tempo.
Com que idade isso? Eh, Isso foi com 24 anos. 23 a fazer Uau, 24. uau, uau. Para aquela fase, Ou muitos seja, considerariam um bom budget mensal. Vamos lá, foi o mais 24, foi alto. 24 anos. O O mais mais alto. alto foi, o mais alto não foi dada por mim. Eu exigi que se fosse para trabalhar naquela empresa, tinham que me pagar acima de 900. Quem fala assim não é gago, quem fala assim se Se garante. realmente, se realmente querem me ver, digamos, a vender o meu tempo, a mostrar as minhas habilidades, eu acredito que, digamos, um bom vencimento diz muito naquilo que vai ser o desempenho de um colaborador. Eu, na categoria de ser gestor de empresa, tem-se dito que um colaborador bem motivado, ele trabalha 2 vezes melhor. Não, não conseguimos perceber, Judson. Um trabalhador bem motivado, Ele trabalha 2 vezes melhor. Um colaborador bem motivado dentro de uma empresa, ele trabalha 2 vezes melhor, 2 vezes mais, 2 vezes mais certo? rápido, 2 vezes com mais vontade. Certo. Eu corroboro com esta afirmação e só assim, em tons de fechar, estamos agora perto de 8 minutos para fazermos 1 hora. Então, bem rapidinho, antes de deixares o teu conselho, o que é que vale mais? O diploma ou o portfólio? Nessa senda, eu faço a questão colocando na polêmica que tem havido: estudar ou empreender? O que tu achas? Devem caminhar juntos. Devem caminhar juntos. Se tu, ao invés do sal e o açúcar, fazeres algo agridoce, será bem melhor para a tua saúde. Tá bem, Judson Alberto. Eu vou dizer que foi uma grande honra para mim partilhar esse painel, dizer que és alguém que tenho elevada estima e me conceder essa oportunidade de estar aqui comigo, ceder um pouquinho do teu tempo, que é dinheiro. Se calhar já devia entrar ali mais 1 milhão, 1 milhão e 500 na conta, mas decidiste ceder o tempo do teu irmão. Então agradeço bastante e eu quero que tu deixes aqui a tua máxima, os últimos conselhos que é para nós fecharmos esse episódio. Os conselhos que eu vou dar é, sejam como Antônio, né? Criem alguma coisa, sejam originais, né? Porque o país precisa de jovens como esses, né? Que estão atrás, digamos, dos seus objetivos e que amam o próximo, querem ajudar o próximo e querem não só desenvolver sozinho, mas também levar aqueles que ele sabe que têm talento e que merecem estar nos altos píncaros. Uau, uau. Sinto-me lisonjeado por ouvir tais palavras. Ahm, Agradeço mais uma vez e desejo uma continuação de uma ótima noite. E, epá, vamos gravar mais conteúdo. Se calhar essa é a primeira parte. E eu quero muito ir até aí gravar um conteúdo contigo. E que é para mostrar para a minha audiência um pouquinho do que tu andas aí a fazer. Eu já sei que aí é um laboratório. E quando se entra aí é para produzir extremamente, então vamos querer estar lá de forma presencial para ver. Então, irmão, agradecer a toda a audiência, deixar mais aqui uma máxima, compartilhem, subscrevam o canal, pretendem viver dos seus sonhos, corram atrás dos seus sonhos, acreditam primeiro vocês, no que vocês são capazes e olha, se tiverem uma oportunidade e que tu achas que não és capaz de conseguir dar resultados ou dar resposta, pensa sempre que se Deus te colocou aquela oportunidade é porque Ele acha que és capaz de. Então, vá, coloca sempre Deus em primeiro lugar e faça sempre o bem sem olhar a quem. Vai plantando que Prontos, algum dia prontos. tu vais colher. Sim, É quer falar basicamente isso. alguma coisa, gente? Eu só queria deixar para toda a gente que vai assistir e que me conhece, desde já agradeço,
né? E onde é que Desde já podemos te agradeço. encontrar, Júlio? Deixa as tuas redes sociais também, que é para o pessoal estar Prontos, eu sou uma pessoa, digamos, um pouco. Eu sou homem das cavernas nas redes sociais. Para mim, certo. para os Certo. outros, eu sou o. Como é que eu posso dizer? Eu Nós faço melhor percebemos, para os a outros. gente. Em termos de redes sociais, eu faço melhor para os outros em relação para mim, né? Não que isso eu faça também na vida. Eu penso muito em mim, atenção. Então, Certo. agradecer a toda a gente que me conhece, em especial para aquela jovem, né? E é só isso. Aquela jovem não tem nome, Aquela jovem sabe quem é. ela sabe quem é, ela sabe quem é. Né? Muito obrigado, Judson Alberto. Muito obrigado à Mas nossa começa audiência. com G. Começa com G, começa com G. Epa, vamos ver na segunda parte se conseguimos também trazer a nossa cunhada que começa com G. Mas agradecer mesmo a todo mundo que esteve aí empenhado, todo mundo que esteve excited a acompanhar e até o próximo episódio. Ainda tenho que treinar essa fase aí de despedir. Mas, epá, até o próximo episódio, então.